Meditações diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Tudo bem com você? De volta para o nosso encontro diário. Quero trazer o alimento para a sua fé, que é a Palavra de Deus. Para isso, nós vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 2 e 3, que diz assim: Um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se quiser, pode me curar e ficarei limpo. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, o homem foi curado da lepra. Querido, a lepra, hoje cientificamente conhecida como hanseníase, naquela época era uma sentença de total isolamento, rejeição e até mesmo morte para quem a contraía. Ninguém chegava perto de um leproso e muito menos tocava em um deles. E vemos Jesus fazendo exatamente o oposto do que a sociedade fazia naquela época. Muitos sequer se aproximavam de um familiar ou um amigo leproso, não somente pelo medo do contágio, mas também pelo mau cheiro que aquelas feridas exalavam. Jesus não olhava para as feridas, ou muito menos se importava com o odor que elas exalavam. Jesus olhava para dentro dos corações daquelas pessoas e enxergava profundamente cada uma daquelas almas. Infelizmente, vivemos ainda hoje em uma sociedade medíocre que vive de aparência e toma as suas decisões meramente pela aparência da outra pessoa. E muitas igrejas também não fogem à regra. Valorizam mais o irmão da roupa de marca e do carrão do ano do que o irmão que chega numa bicicleta e com roupas surradas. Isso é uma grande realidade de muitas igrejas da atualidade. Não é este o evangelho que Jesus pregou. Eu vou jogar um pouco mais de luz no tema, contando-lhe a história de um pastor e a lição que ele quis dar na sua própria igreja. Foi no domingo à noite, no horário do culto, quando um velho mendigo postou-se à porta da igreja, maltrapilho, e com roupas que não cheiravam muito bem. As pessoas iam se desviando dele e não lhe davam nada e nem o convidavam para entrar na igreja. Por fim, um dos porteiros o assentou na última fileira da igreja. E lá ele ficou sozinho, pois ninguém mais quis sentar-se naquele banco da igreja. Os porteiros torciam para que o pastor chegasse logo, pois não sabiam exatamente o que deviam fazer com aquele velho do saco. Apelido que os adolescentes logo lhe deram e do qual os adultos riram contidamente. Mas justamente naquela noite, o pastor atrasou. Após o período dos cânticos, um dos oficiais da igreja tomou a palavra. Irmãos, é chegada a hora da pregação e o nosso pastor ainda não chegou. Vamos orar, cantar mais um hino e depois pedir a qualquer um dos irmãos que nos traga a palavra hoje. E assim se fez. Porém, convidaram o mendigo. Mas as surpresas não pararam por aí. Ao tomar o lugar no púlpito, o mendigo pegou uma toalha molhada no saco plástico que trazia às costas, saudou a igreja corretamente, começou a tirar a roupa suja que até então estava escondendo um belo terno, e logo em seguida limpou a sujeira do rosto com a toalha molhada. E ali mesmo, diante daqueles olhos atônitos, o mendigo foi aos poucos se transformando, pois, na verdade, o velho do saco era o próprio pastor da igreja, que na sua mocidade tinha sido um excelente ator de teatro amador e resolveu usar a sua arte para repreender a sua igreja. Ele começou a falar: Irmãos, a Bíblia nos ensina a amar o próximo, não é verdade? A estender as mãos para o aflito e o necessitado. Há meses eu venho ensinando isso para vocês, mas até hoje não percebi nenhuma mudança em suas atitudes. Que mérito há em cumprimentar somente os amigos? Que valor há em abraçar somente os irmãos? Todos vocês passaram por mim e sequer me deram um mísero boa noite. Por quê? Por causa das minhas roupas? Por causa do cheiro que propositamente eu coloquei em mim? Não é este o Evangelho de Cristo. Não é este o Evangelho que eu tenho ensinado para esta igreja. O Evangelho que eu anuncio é poderoso para transformar qualquer pessoa. Eu creio que qualquer mendigo de rua, pelo poder de Deus,
em Cristo Jesus pode ser transformado num advogado, num médico ou num pastor desta igreja. A igreja toda ficou em silêncio. E lembre-se, meu querido, a Bíblia está repleta de passagens mostrando que a aparência não engana a Deus e que aqueles que fazem acepção de pessoas estão em pecado, como diz Tiago 2, versículo 9. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Queridos, sejamos como Jesus, que recebe todos com amor e sem distinção. E que vivamos o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, sem dogmas, sem máscaras e sem religiosidade. Oremos juntos. Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso, nós oramos, Pai, pedindo a Ti que nos dê cada vez mais sabedoria, para que possamos enxergar com os olhos do Teu Filho Jesus, não olhando para a aparência, mas olhando para o coração e para a alma do nosso próximo. Deus amado, repreenda essas pessoas que vivem fazendo acepções de outras pessoas. Falsos líderes, falsos profetas, que preferem mais a condição financeira do membro do que a salvação da alma dele. Nós oramos, Pai, para que o Senhor livre o Teu povo dessas pedras de tropeço. Assim nós oramos, assim nós cremos, em um nome poderoso e precioso de Cristo Jesus. Amém. Querido, fique atento. Deus é bom em todo o tempo. Ele não faz acepção de pessoas. E o irmão que está lá embaixo hoje pode ser o advogado de amanhã, o prefeito da cidade, quem sabe o governador, o presidente, ou quem sabe um líder religioso. Estenda as mãos, abrace e viva o Evangelho de Cristo Jesus verdadeiramente, sem demagogia, sem falsidade. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.